Esse é o tambor batá, ele é a parte central, possivelmente a parte central da origem de todos os ritmos ritualísticos, né, que são conhecidos da África para o Brasil. E não só na África, o tambor batá ele é um tambor que você encontra, até com outros nomes, num espectro que vai desde a África até o Oriente Médio, né? Passando ali até pela parte do Mediterrâneo, chegando um pouco lá para aquelas partes dos Montes Urais, Rússia, até chegar à Índia, China. Esses tambores existem praticamente no mundo antigo inteiro, né? Desde o Egito até a África Ocidental, no Japão, né? Na China, Índia. Mas a parte importante desse tambor não é só a ideia rítmica que ele traduz para os outros tambores, né? A parte central dele é que dentro dele existe uma divindade que é conhecida sob vários nomes na história humana e que na África Ocidental nós conhecemos como a divindade chamada Ayan, e entre os egípcios é chamada Aion. Esse aqui é o tambor falante, né? Nitama. Ele também é conhecido como Okele, né? Ele é o tambor que ele possui o código que é transmitido para esses outros tambores, os batás. Então ele é o tambor que faz com que a língua das divindades seja transmitida para os homens. Então ele possui um som tonal, como eram as línguas antigas, principalmente as línguas africanas. E ele funciona mais ou menos assim, ó. Ele imita alguém falando, né? Então esse é um tambor muito importante e praticamente a ideia de invocação desses códigos que esse tambor possui se perderam na diáspora, né? Algumas coisas foram absorvidas, algumas coisas foram relembradas
nos tambores rituais que se usam nos terreiros. Nos mitos antigos diziam que essa divindade que mora dentro do tambor, a divindade Ayan ou Aion, ela fugiu de dentro do tambor, né? E ela fugiu por determinado motivo que os homens começaram a usar o tambor batá e os tambores para a guerra. E Ayan, que era uma divindade da paz, que estava dentro do tambor, ela começou a se agitar dentro do tambor. E Xangô desce do céu com seu machado e corta o tambor no meio. Quando ele corta o tambor no meio, surgem os tambores de uma pele só. E o mito diz que os tocadores rituais, né, os músicos rituais, eles precisam tocar, até que a divindade da paz e da harmonia, que é Ayan, ou Aion, volte para dentro do tambor novamente, né? Então esse é um mito que diz, às vezes, da esperança e da desesperança do músico ritual, né? Ou de qualquer músico, né? Em geral, o músico ele lida muito com o sentimento das pessoas e com os próprios sentimentos dele. E quando ele lida com isso, às vezes ele até age dentro de locais onde existe uma série de sentimentos conflituosos, né? E a música ela faz com que esses sentimentos eles sejam realocados, eles sejam renovados, e é por isso que a função maior do músico é trazer harmonia ao mundo. Para o povo Igala, as divindades possuem nomes diferentes do que são usados por outras nações africanas e aqui no Brasil. Mas são as mesmas divindades. Nós aqui utilizamos os nomes clássicos, né, porque não há sentido de você reinventar ou trazer outros nomes, pelo menos no aspecto externo. E se utilizando da nomenclatura do Zomaldudua, da linguagem Odudua, nós entendemos que existem entidades sobrenaturais que são chamadas Imolés. Os Imolés são divididos em dois grupos, Igbamolés e Irummolés. Igbamolés são os femininos, são 200 divindades primordiais, que são chamados orixás Funfun também, chamadas Igbamolés, que são as entidades mães do universo. E existem 200 Irummolés, que são as divindades masculinas, os pais do universo. Todos eles criaram tudo que nós conhecemos, tudo aquilo que existe. E são casais. Então são 400 divindades que são casais. Eles tiveram cada um filho, que são mais 200 divindades, que são esses que nós conhecemos como Xangô, Oxum, Ogum, essas divindades mais conhecidas que são entendidas no Brasil, em Cuba e em outros lugares como orixás. As divindades filhas são chamadas Ebora. E então nós temos 600 divindades mais um que é Exu. São 601 divindades. A partir dessa numerologia, a partir dessa compreensão que vem do Egito, nós conseguimos entender várias tradições, desde a tradição judaica cristã, as tradições copta, as tradições dos povos mais eslavos, porque toda essa comunicação ela surge do Egito e através do simbolismo, da numerologia, vai se disseminando pelo mundo e inclusive dá origem à adivinhação de Orunmila-Ifá, através dos seus 16 caminhos, onde nós encontramos entre os Igala as 16 divindades principais, que são, na verdade, um resumo dessas 601 divindades. Essas divindades vieram para o Brasil através do processo escravagista, né? E orixás, eles são cultuados principalmente nos cultos Nagô, né? Ou entre os Efon, os Ijexá, aqueles povos que são considerados iorubãnos aqui no Brasil. Divindades similares também vieram aqui para o Brasil, que são os Voduns, né, que são das tradições Jeje Marim, e existem também aqueles que são os Inquices, que são das tradições Angola-Congo. Devido ao processo sincrético, todos eles
conversam uns com os outros, assim como essas divindades todas, através do processo sincrético, também encontram similaridade, por exemplo, com as divindades ou santos católicos, né? Nós sabemos que, por exemplo, Ogum não é São Jorge, né? Eles possuem, através do sincretismo, uma aproximação pelos elementos, pelos mitos e pelos poderes que eles exercem. Isso faz a ligação entre eles. Ogum é uma divindade guerreira, São Jorge também é uma divindade guerreira. Ogum luta contra o mal, São Jorge também luta contra o dragão. Então essas similaridades fizeram com que o sincretismo, de um modo muito inteligente, formasse toda essa ideia, esse imaginário do povo brasileiro, aonde nenhuma divindade é deixada de lado ou nenhuma divindade é menos importante que outra. A ideia do sincretismo é tão interessante, né? Muitas pessoas não aceitam o sincretismo. Mas o sincretismo é muito importante pela aproximação que faz com os povos, né? Pela aproximação que faz com ideias diferentes no mundo inteiro. Você pode ver que essas divindades são tão antigas que existem divindades semelhantes em vários locais. Tomar como exemplo, por exemplo, Xangô, que é a divindade da justiça, dos raios, dos trovões. Ela é praticamente a mesma divindade dos nórdicos, o Thor, né? E também existe Indra, né, na Índia. Existe o deus Susano no Japão. Então são divindades, e todos esses orixás que nós cultuamos existem universalmente. Eles existem sobre alguma forma, obedecendo e se identificando com a cultura de cada povo, eles encontram um modo de se achegar aos homens, isso desde que surgiu a pré-história, desde que a história começou. Essas divindades têm atuação devido a todo o processo da natureza que se interpõe entre o homem e sua realização. Essas divindades, elas estão sempre presentes. Os orixás, eles são cultuados em várias tradições no Brasil. São cultuados no candomblé, são cultuados no batuque do sul, são cultuados nos cultos do tambor de mina, cultuados na Umbanda e várias outras tradições brasileiras. O Brasil, ele possui uma capacidade incrível de fazer reuniões espirituais, né? Fazer um encontro de tradições espirituais que, às vezes, em outros locais, elas não conversam. Então esse é um ponto muito positivo dentro de uma espécie de democracia espiritual que existe, e isso existe muito forte aqui no Brasil, né? Onde isso permite com que várias tradições diferentes consigam encontrar um ponto de contato em comum para poderem dialogar umas com as outras. Aquilo que vem do sol, o sol leva para longe. O que vem da lua, a lua leva embora. Mãe Ayan, ela me gerou, ela me levantou, por isso eu louvo a terra, por isso eu louvo o céu. Por eu ter sido reforçado, o meu tambor, eu tenho ido muito longe. De longe eu trouxe Ayan de volta. Ayan Ireu.